Então, em primeiro lugar, uma boa noite, tá? Uma boa noite de quarta-feira para vocês, tá? E hoje nós vamos começar um assunto novo, tá? Que é a equação do movimento, tá? Equação do movimento, relembrando, tá? No regime laminar. Só deixando avisado que eu deixei uma monitoria gravada, tá? Na terça-feira, é um dia que a gente geralmente não tem monitoria, então eu mandei a gravação lá, tá? A gente vai, uma horinha mais ou menos de duração, recomendo que vocês ouçam no 1,5 vezes, tá? Vai economizar tempo, porque tempo é importante, mas vai só para organizar, tá, algumas ideias que a gente tem em relação à equação do movimento, tá? A partir de agora, a gente vai resolver os nossos problemas, tá? Aqui da equação do movimento. Então vamos lá. O que a gente tem aqui para gente resolver, tá? Vamos começar fazendo. Hoje eu vou começar de trás para frente. Vamos começar então resolvendo esse exercício 4.9 aqui, tá? E eu vou falar, o ritmo vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. Se a gente resolver um exercício hoje, tá ótimo. Tá? É mais ou menos esse o nível, tá? Quando a gente resolve a equação do movimento. Então, vamos colocar aqui, tá? Cadê a pasta correta? Melhor isso aqui, seção 4, movimento. Procura aí para mim, por favor. Isso, você acha tudo. Vamos lá, então. O que a gente tem aqui é o seguinte, tá? A gente vai ter esse exercício 4.9. E só uma última coisa aqui que eu quero... tudo bem aqui, tá. Legal, tá. Eu só vou ter que mudar, colocar uma coisa aqui que eu esqueci, mas acabei esquecendo de uma etapa, né? São 9 etapas no total, mas não tem problema, tudo será apresentado. Então, vamos que vamos. O exercício 4.9, ele nos diz o seguinte, tá? Uma barra de 5 centímetros de diâmetro é puxada com uma velocidade v de 2 metros por segundo por meio de um cilindro oco fixo de comprimento L igual a 1,5 metro, cuja folga é preenchida com óleo de viscosidade μ é igual a 300 milipascal segundo. Determine a força F necessária para puxar a barra, tá? Qual é a primeira coisa que eu vou lançar aqui? Lembrem-se que nessa mesma apostila nós temos o capítulo 1, tá? E se você olhar com amor e carinho aqui, o que você vai... Tem algum exercício para... Tem! Pior que tem esse exercício 1.18. Esse exercício 1.18, ele é bem similar ao que a gente está resolvendo agora. Observa aqui o desenho. Você tem um mancal e um mancal fixo, um eixo móvel. O eixo é puxado com uma força F e desenvolve uma velocidade que pouco me interessa o valor, tá? E aí a gente volta lá para a nossa questão da equação do movimento. A gente tem uma coisa bem parecida. Bem parecida, mas não é igual, tá? Vou chamar a atenção aqui o seguinte: qual era a hipótese simplificadora nessas questões aqui de viscosidade? Considere que o perfil de velocidade na folga é linear. E quando essa hipótese era válida? Quando a folga era muito pequena. Aí você vem aqui no exercício e você vê que tem uma folga de 2 centímetros. A única coisa que você pode dizer que uma folga de 2 centímetros é pequena. Ou seja, aquela hipótese simplificadora que a gente usou lá na primeira sessão não é mais válida. O perfil de velocidade ele não é mais linear, tá? E se o perfil de velocidade não é linear, o que você faz?
a gente aplica a equação do movimento. E assim a gente vai poder deduzir o perfil de velocidade para esse escoamento e fazer assim o cálculo, tá? Encontrar uma expressão para a força F necessária para puxar a barra, tá? Por isso que eu fui até enfático naquela questão do perfil de velocidade linear. Eu chamava bastante atenção para isso. Porque quando o perfil de velocidade não é linear, crê em Deus Pai, o problema é outro. Tá. Então, vamos lá. Comentando isso, eu já fiz a leitura do problema, tá? A gente não precisa de mais nada, tá? A gente não precisa de mais nada, a gente consegue resolver tudo no papel. Vamos lá, então. A primeira coisa, deixa eu só diminuir aqui, que ele está ocupando muito espaço no outro monitor. Vamos lá. F para ficar bem grande. Tudo bem. Qual é a primeira coisa que a gente vai resolver? Tá. A gente vai decidir aqui a primeira etapa, tá? Não vamos nem começar pela primeira etapa. Etapa 0. Vamos montar, então, o nosso sistema de coordenadas. Como eu havia comentado, tá? E agora eu vou falar. O ritmo vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que tem uma coisa que está me incomodando. Espera aí. Deixa eu resolver um probleminha aqui, tá? Mas enquanto isso, eu já vou deixando avisado o seguinte. A gente tem um ritmo, tá? Onde eu falo muito e vocês às vezes respondem, tá? Se preparem que quando chega na equação do movimento, eu sou inquisitivo, tá? Eu vou perguntar bastante coisa para vocês. Então, por favor, mantenha o dedo perto do botão de abrir o microfone, tá? Porque eu vou querer... Hoje eu vou fritar vocês, tá? Hoje é um dia ruim. Pronto, assim fica melhor. Agora eu tenho luz na minha fuça, tá? E isso é uma coisa muito boa. Cadê a minha fita? Não está aqui. Deve estar em algum lugar da casa. Enfim, a primeira etapa é o nosso sistema de coordenadas, tá? Aí eu pergunto para vocês, tá? Vou perguntar. Um problema onde você tem um cilindro fixo, tá? E uma barra de diâmetro de 5 centímetros. Nós temos 3 sistemas de coordenadas para brincar: retangular, cilíndrico e esférico. Qual deles você acha que é mais adequado para esse problema? Retangular. Cilindro fixo. Eu foquei na barra móvel. A barra móvel, eu sou malvado. Eu falei que a barra tem 5 centímetros de diâmetro. Então, sem dúvida, também é uma barra cilíndrica, tá? Vamos lá, então. Claro que para esse problema, onde você tem um cilindro fixo e uma barra cilíndrica, nós vamos usar o sistema de coordenadas cilíndricas, tá? R, θ, Z vai ser o nosso sistema de coordenadas, tá? Uma vez selecionado o sistema de coordenadas, tá? Nós vamos posicionar a origem, tá? Do nosso sistema de coordenadas, tá? O sistema de coordenadas cilíndricas, ele é bom porque você não tem muita graça para posicionar a origem, tá? O que a gente vai fazer então? A gente pode passar aqui uma linha de eixo, tá? Que é concêntrica para a barra móvel e para o cilindro fixo, tá? É uma linha de eixo compartilhada pelos dois. Tudo bem. E nessa linha de eixo não vai ter outra. Eu vou ter que posicionar aqui a origem do meu sistema de coordenadas, tá? Então, a gente vai ter a direção radial, tá? Que vai estar partindo do eixo para as extremidades. A gente vai ter a direção tangencial, ou seja, é a direção θ que vai fazer o sistema girar, tá? E aqui eu vou posicionar na direção anti-horária, tá? E por fim, a gente vai ter a direção axial, que é a direção Z, tá? E aí é a única que você consegue fazer alguma brincadeira. Por quê? Porque você pode ter Z apontando para a esquerda ou você pode ter Z apontando para a direita, tá? Qual das duas escolhas eu vou preferir? Eu vou preferir que Z aponte para a direita. Por quê? Porque Z e essa velocidade vão ter a mesma direção e mesmo sentido.
no final das contas, o sinal da velocidade vai ficar positivo com respeito ao meu sistema de coordenadas, tá? E isso simplifica bastante, tá? Simplifica muito a minha vida. Então eu vou optar por essa escolha, tá? Então, uma vez posicionada a origem, o que que a gente vai fazer? E foi um ponto que eu esqueci, tá? Lá na... Só pra gente... Cadê aqui o nosso passo a passo que eu havia mencionado? Vamos lá, então. Tá aqui, né? Pronto. Só vou até deixar ele aqui salvo no outro cantinho, escondido aqui no cantinho, para eu não esquecer também, que a minha memória já foi, tá? Um ponto que eu esqueci, tá? E que é importante, a gente vai... Pronto, já começou cedo hoje, né? Começou cedo, né, Zé Bonitinho? Salva. Pronto, já tá atacado. Já tá atacado. 6h23, o bicho já tá me enchendo o saco. Ai, meu Deus. Tu não me atiça não que eu te desinstalo do computador, hein? Vai tomar um pé na bunda. Não me irrita não, hein? Vamos lá, vamos voltar aqui. Um ponto que a gente tem que pensar aqui, tá? E é bom deixar registrado, são as hipóteses simplificadoras, tá? No nosso problema, tá? Essas hipóteses simplificadoras, vocês vão ficar, elas são bem comuns, tá? Nos problemas que a gente resolve e elas são importantes, tá? Na etapa de simplificação da equação do movimento, tá? O que o problema ele deu pra gente como hipótese simplificadora, tá? Ele falou uma coisa muito importante. Ele disse que a folga é preenchida com óleo de viscosidade Mi. Pronto. Só com esse Mi aqui, ele já me deu uma informação muito importante, que é o seguinte: eu posso concluir que para esse escoamento, o que a gente tem? Nós temos um fluido newtoniano, tá? Isso ajuda bastante. E nós temos um fluido incompressível, tá? Lembra que a gente está tratando aqui de um óleo. O que é um óleo? Um óleo é um líquido. E líquido, nos gerais, são incompressíveis. No geral, são incompressíveis, tá? Então, aquela parte de conceitos básicos batendo na porta. Tá? Mas o que ele disse para a gente? Essa velocidade com a qual a barra é puxada é uma velocidade constante, tá? Constante no sentido em que ela não varia com o tempo. Então, com isso, a gente ganha, tá? Mais uma hipótese importante, tá? Que é o seguinte: nós estamos com um problema em regime permanente, tá? Vamos lá. O que eu vou propor também? Olha a viscosidade desse óleo. A viscosidade da água é em torno de 1 milipascal segundo. Esse óleo é 300 vezes mais viscoso do que a água. Ele é um óleo muito viscoso, tá? Vamos guardar essa informação. Daí eu vou fritar um pouquinho o cérebro de vocês perguntando: o que é o número de Reynolds? Vocês lembram do número de Reynolds? Sim. E quem é o número de Reynolds, então? É aquele número adimensional. Só não lembro a fórmula que é. Vou procurar. dV Rho sobre μ. Tá. Se tem uma coisa que vocês têm que sair da McFlow sabendo, é o adimensional. Pode esquecer tudo. Não me dói o coração. Mas pelo menos se passem na disciplina sem esquecer do número de Reynolds, que é o adimensional mais importante que a gente tem na mecânica dos fluidos, tá? Reynolds é dV Rho sobre μ, tá? E o que vai acontecer? Quando essa viscosidade ela é muito grande, o número de Reynolds é pequeno, tá? Ou seja, esse problema aqui provavelmente
tem um número de Reynolds baixo. E se a gente tem um número de Reynolds baixo, a gente pode concluir que o nosso problema ele também se dá em regime laminar. Tá? O que é uma hipótese simplificadora muito importante. Por quê? Se eu estou em regime laminar, eu posso aplicar a equação do movimento no regime laminar. Tá? Mais alguma coisa, mais alguma hipótese simplificadora que me venha na minha cabeça? Não, mais nada. Tá? Vamos lá então. A próxima etapa, tá? Nós vamos listar as condições de contorno, tá? Nesse problema. Condições de contorno, eu comentei que existem 3 tipos de condição de contorno para os nossos problemas de equação do movimento, mas a gente vai essencialmente ficar com 2, tá? Que é o seguinte: a gente vai ter a condição de não deslizamento, onde o fluido está em contato com o sólido, tá? Aí eu pergunto para vocês, nesse meu problema, o fluido está em contato com algum sólido? É normal? Pode repetir, por favor? Cortou um pouco. Com a barra móvel, não? Sim, o meu fluido está em contato ali com a barra móvel. O que quer dizer? Que nesse local onde o fluido está em contato com a barra móvel, eu posso aplicar a condição de não deslizamento. Ou seja, perceba, não basta dizer o fluido está em contato com a barra móvel, tá? Não basta falar o quê? Quero onde também, tá? Porque esse onde ele vai ser determinado de acordo com o nosso sistema de coordenadas. Então, vai ser o seguinte: a velocidade do fluido, deixa eu trocar de cor aqui. A velocidade do fluido, quando ela for avaliada na barra móvel, tá? E qual é o lugar da barra móvel de acordo com o nosso sistema de coordenadas? R igual a Rzão B, tá? Quando a coordenada radial for igual ao raio da barra, a gente vai ter aqui uma velocidade do sólido. E qual é a velocidade do sólido, por favor? 2 metros por segundo? Perfeito. 2 metros por segundo. Ficou um gelinho na minha boca. Vai descer. Vamos lá então. Eu vou perguntar para vocês. A gente conhece... aliás, a pergunta é outra. Essa condição de não deslizamento, ela se aplica em algum outro lugar do meu sistema? O que eu estou perguntando? Existe mais algum lugar onde o meu fluido está em contato com o sólido? Um cilindro fixo? Exatamente. O fluido ele também está em contato com o cilindro fixo, tá? Ou seja, a velocidade do fluido, quando ela for avaliada na coordenada radial igual ao raio do cilindro fixo, quanto vai valer a velocidade? 0. 0. E por que vai valer 0? Porque o cilindro está parado. Exatamente, era tudo o que eu queria ouvir. Tá. Então, a velocidade do fluido, quando ela é estudada na coordenada radial igual ao raio do cilindro fixo, é 0, porque o cilindro está parado. Maravilha, tá? Agora, diga, Sofia. Sim, eu não consegui visualizar muito bem aonde que tá esse raio do cilindro fixo em relação à coordenada. Esse aqui, tá? É o raio da barra. Se a gente traçar aqui, esse aqui é o raio do cilindro fixo. Tá? Tudo medido a partir do eixo. Se a gente for pensar aqui em valores,
Esse raio da barra é metade desse diâmetro aqui, 2,5 centímetros. E o raio do cilindro fixo, qual é o diâmetro do cilindro fixo? Esse diâmetro interno é 7, 9, é 4,5, tá? Só falando de valores, mas é aqui essas posições de acordo com o nosso sistema de coordenadas, tá? Perfeito. Então, nós aplicamos a condição de não deslizamento e obtemos duas condições de contorno, tá? Com respeito à velocidade do fluido. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Qual é a próxima coisa que a gente faz? Gastei completamente a condição de não deslizamento. Vamos para a próxima, que é o seguinte. Esse meu fluido, a próxima condição de contorno que a gente conhece é a condição de interface líquido-gás, tá? O que é essa condição de interface líquido-gás? Tá? Essa condição de interface líquido-gás, ela diz o seguinte: quando o meu fluido líquido está em contato com um gás, na interface não vai existir transferência de quantidade de movimento e a tensão que atua na interface será nula. Agora, eu vou transformar isso numa pergunta. Esse fluido está em contato com algum gás? Esse fluido aqui que está entre os dois cilindros, tá? Que eu vou marcar aqui. Esse fluido está em contato com algum gás? Não? Não, tá? Eu já ia, se bem que isso aqui vai dar um probleminha, mas deixa eu já deixar uma música pronta aqui para se eu precisar chamar a atenção de vocês, tá? Então, o fluido não está em contato com o gás, então a condição, tá, da interface líquido-gás, da tensão nula, ela não se aplica nesse problema, tá? O que vocês poderiam pensar também? Rodrigo, e o que está acontecendo nessa borda aqui do sistema? O que está acontecendo aqui? Tá? Foi uma coisa que eu não falei até agora. Tá? Quando a gente está nas bordas do sistema, coisas estranhas acontecem. Tá? O que vai estar provavelmente acontecendo aqui? Você pode ter fluido caindo aqui. Tá? Imagina que esse óleo que preenche essa folga, conforme a barra é puxada, esse óleo vai escorrendo aqui para baixo e fazendo uma bagunça, tá? O que a gente faz então para não se preocupar com esse tipo de problema? A gente coloca mais uma hipótese simplificadora, tá? Uma hipótese simplificadora que é muito comum nos problemas de mecânica dos fluidos, tá? Que é o seguinte: sem efeitos de borda, tá? Ou seja, o resultado que eu estou obtendo, tá? Ele descreve muito bem essa parte aqui do meio, tá? Essa parte aqui mais central, onde eu estou distante da entrada e distante da saída, tá? Mas se eu estiver estudando aqui ou estiver estudando aqui, as contas, tá? As equações que eu vou obter não irão descrever muito bem o que está acontecendo na realidade, tá? Então, isso é um ponto para a gente manter, tá, na cabeça. Vamos lá. Esgotamos a condição de não deslizamento, esgotamos a interface líquido-gás, não vai acontecer para esse caso. Fluidos immiscíveis. Só temos um único fluido, que é o óleo ali que está na folga anular, tá? Então, para esse problema, a gente não tem mais como extrair condições de contorno, tá? Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Qual é a quarta etapa do nosso problema? Nós vamos fazer uma análise do vetor velocidade, tá?
Por que é importante fazer essa análise? Lembrem-se, tá, que o vetor velocidade ele é um vetor, tá? E ele é composto por três componentes: Vx, Vy e Vz, tá? E o que a gente observa? A gente observa que cada uma dessas componentes pode ser função, tá, do espaço e do tempo, tá? Ou seja, nós temos muitas componentes para tratar. Diga. Sem querer, Tim, foi mal. Sem problema. Nós temos muitas componentes para tratar e, além da gente ter muitas componentes, cada componente, tá? Perdão aqui, só eu já estou no automático. Não é Vx, não é Vy, não é Vz, tá? É Vr, Vθ, Vz, tá? Por quê? Porque a gente está no sistema de coordenadas cilíndricas. A mesma coisa vai acontecer aqui. R, θ, Z, T, tá? Então, deixa eu trocar aqui rapidamente. Isso que dá, né? Escrever e falar ao mesmo tempo, tá? É pedir para arrumar problema. Vamos lá, então, tá aqui, tá? Então, nós podemos ter três componentes. Cada uma dessas componentes pode ser função de quatro coisas. Então, a gente vai olhar com carinho para o nosso problema e tentar identificar quais componentes do vetor velocidade existem ou não existem, tá? Eu vou perguntar para vocês o seguinte. O nosso fluido, ele se move na direção radial? O que é um fluido se movimentar na direção radial, minha gente? O fluido se movimentar na direção radial é ele fazer um movimento nessa direção aqui, tá? Já colocaram uma colher virada assim na pia, com a parte convexa, e deixaram o jato d'água cair em cima e faz aquela bagunça, a gente se molha todo? Aquilo é uma velocidade na direção radial, tá? Tudo bem. Isso acontece no nosso problema? O fluido se move na direção radial? Não. O Acredito fluido... que não, porque a gente fez aquela consideração da borda, não foi? Ou teria... Exatamente, eu só estou olhando aqui no meio, tá? Essa parte que eu marquei de verde, tá? Só estou pensando aqui. O fluido, se estivesse se movimentando na direção radial, ele estaria entrando no meu cilindro fixo, tá? O que, se a gente pensar que esse cilindro é feito de um material sólido, tá? Seria um pouco absurdo. Então, não acontece, tá? Essa velocidade na direção radial. Então, olha que maravilha. Nós podemos mandar para casa uma das componentes do vetor velocidade, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte. Existe velocidade Vθ, tá? E o que a gente tem que entender por velocidade Vθ? Vθ é uma velocidade tangencial, tá? É uma velocidade na direção do de giro, tá? E agora eu estou falando com vocês e procurando ao mesmo tempo, tá? Um vídeo para a gente não esquecer nunca o que é uma velocidade, tá? Na direção θ, tá? Pronto, achei o vídeo aqui, tá? E é um vídeo que eu sempre tenho um prazer de compartilhar com vocês, tá? Então vamos que vamos. Vai lá, Maria, vai lá, Maria, vai lá, Maria, roda o peão, força! Enfim, tá? Isso é tudo culpa da química orgânica, tá? Eu jogo a culpa lá na mão do Cedric. Aliás, a culpa é minha e eu dou para quem eu quiser essa culpa, tá? Vamos lá então. Velocidade na direção θ é justamente essa ação, tá, do fluido girar, tá? Eu pergunto para vocês agora. Esse fluido, ele está girando aqui dentro?
Isso que eu marquei de vermelho acontece? Não. Não, o fluido ele também não gira, tá? Então a gente não vai ter VR e a gente não vai ter Vθ, tá? Vamos lá. Agora é óbvio que a gente precisa ter uma velocidade na direção z, tá? Por quê? Se não tiver velocidade na direção z, nós não temos vetor velocidade e o fluido não se move. Então o fluido estaria parado, o que não é verdade por causa da condição de contorno que a gente escreveu aqui em cima, tá? Então, por obrigação, a gente tem que ter uma velocidade na direção z, tá? E a gente observa isso com facilidade, tá? O que a gente vê aqui? O fluido que está em contato com a barra móvel, ela se move na direção z e essa velocidade ela vai diminuindo conforme você se aproxima do cilindro fixo, tá? Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês, essa velocidade que o fluido desenvolve na direção z, ela pode depender do tempo? Não. E por que não pode depender do tempo? A gente levantou a hipótese de que está em regime permanente, porque a velocidade é constante, né? Exatamente. Que perfeito. Isso é música para os meus ouvidos, gente. Nada nesse problema pode ser função do tempo. Por quê? Vai justamente contra a nossa hipótese de regime permanente. Tá? Vamos lá, então. O que a gente vai fazer vai se perguntar agora? Essa velocidade que o fluido desenvolve na direção z varia com a direção z? Eu vou perguntar o seguinte, tá? Vamos com calma agora. Eu já postulei que o fluido ele se movimenta na direção z. Tudo bem, isso já está definido. Agora, eu preciso saber se essa velocidade na direção z ela vai ter valores diferentes para valores de z diferentes, tá? O que isso quer dizer? Parece quase um trava-língua, tá? Vamos olhar aqui, ó, a velocidade nesse ponto aqui, tá? E nesse ponto aqui. O que esses pontos têm em comum? Todos eles são no mesmo raio, todos eles são no mesmo ângulo, mas os valores de z mudaram, tá? Esse aqui está mais na esquerda, esse aqui está mais no meio e esse aqui está mais na direita. Tudo bem. Qual é a velocidade nesse ponto aqui? Eu pergunto para vocês. Dois metros por segundo? Exatamente. A velocidade nesse ponto aqui é 2 metros por segundo. E quanto é que vale a velocidade nesse ponto aqui do meio? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. E para fechar, quanto é que vale a velocidade nesse ponto aqui da direita? 2 metros por segundo. Daí eu pergunto para vocês, a velocidade que o fluido desenvolve na direção z varia com a direção z? Não. Não pode variar, tá? E a gente observa isso facilmente, tá? Claro, tem que sempre pensar um pouquinho. Então, com isso, a gente já consegue concluir que essa velocidade que o fluido desenvolve na direção z, tá? Não pode variar. Com z, no caso, tá? Eu vou perguntar agora o seguinte, essa pergunta ela vai ser um pouco mais difícil da gente entender, tá? Por quê? Eu vou perguntar se essa velocidade na direção z varia com o ângulo θ, tá? O problema é que esse desenho aqui, ele dificulta um pouco essa visualização. Por quê? Vamos lá? Será que vai funcionar? O que a gente está visualizando é o desenho assim, visto de frente, tá? E o que eu preciso mostrar para vocês é o desenho assim, ó, visto de uma ponta para outra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma projeção aqui no lado, tá? Fora da página, tá? O que vai estar acontecendo é uma coisa mais ou menos assim.
Deixa eu puxar as linhas para cá. Pronto. Vamos lá, aqui me dá a ferramenta de elipse, por favor. Tá, o que a gente tem é mais ou menos isso aqui. Tá. Então vamos lá, por favor, me dá uma cópia. E você aumenta essa cópia, por favor, tá? E você me faz mais uma cópia. E por fim, aumenta essa cópia também, tá? Então, o que que a gente tem aqui, tá? E obviamente eu não sou nenhum mestre do Illustrator, tá? Então, o que está acontecendo aqui nesse problema? Eu rebati aqui, tá? Bem no estilo desenho técnico que a gente aprendeu lá no início da faculdade. Então, o que isso aqui, o que representa cada uma das coisas, tá? Esse aqui de azul escuro, ele representa o cilindro fixo, tá? Esse aqui que eu vou colocar de vermelho escuro, ele representa... Você não ajuda, né? Esse aqui de vermelho escuro, ele representa a barra móvel, tá? Por sua vez, o nosso óleo, ele fica aqui no meio, tá? Nessa região anular, tá? Entre os dois cilindros. O que eu vou perguntar para vocês agora? Nós sabemos que essa barra que está aqui no meio, ela se move na direção Z, tá? A direção Z agora, ela está normal à tela do computador de vocês, tá? Então, ela está para frente e para trás da tela do computador ou do telefone de vocês. Enfim, o que eu vou fazer? Qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Vamos analisar a velocidade do fluido? Tá. Eu quero analisar a velocidade do fluido aqui. Deixa eu só trazer isso aqui para frente. Tá. Bring forward. Não, send é o que? Send to back. Bring to front. Pronto. Resolveu meu problema. Eu acho que se eu vim aqui no fio, pronto. Ficou, agora sim, ficou uma coisa bonita, tá? Ficou uma coisa bem feita. Eu quero o seguinte, eu vou analisar a velocidade do fluido, tá? Lembrem-se que a barra móvel, tá? Se move. Eu quero analisar a velocidade do fluido aqui, nessa posição angular, tá? Aqui, tá? Eu quero analisar a velocidade do fluido aqui. Eu quero analisar a velocidade do fluido aqui, aqui, aqui e aqui também, tá? Eu pergunto para vocês, nesse primeiro ponto aqui, quanto é que vale a velocidade do fluido? Hello. Ô, Tim, a minha internet estava travando aqui. Você pode falar de novo? Eu só peguei a música. Né? A pergunta é o seguinte: qual é a velocidade do fluido, tá? Nesse ponto número 1 aqui, que eu acabei de marcar. Quanto é que vale a velocidade do fluido nesse ponto? 2. 2. E nesse ponto aqui que eu chamei de 2, quanto é que vale a velocidade do fluido? 2. E quanto é que vale a velocidade do fluido? Aqui, aqui, aqui e aqui. 2 também. Pode parecer óbvio, mas isso às vezes é uma coisa difícil da gente enxergar, tá? Então, o que a gente observa? Que a velocidade do fluido, tá? O que esses pontos tinham de diferente entre si? Eu estava mudando justamente a posição angular, tá? Então, só para... Pronto, estava aqui, ó. Eu coloquei um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, ponto aqui e mais um aqui em cima, tá? Então,
variando a posição angular, vocês observaram que não existia variação da velocidade do fluido. Ou seja, Vz não pode ser função do ângulo θ. Tá? E o que a gente conclui através dessa análise prévia? Que a velocidade que o meu fluido desenvolve na direção axial é uma função única e exclusivamente da coordenada radial. Tá? E a condição de contorno, ela já contou isso para a gente lá desde o início. Para um determinado valor de raio, você tinha uma velocidade, para outro valor de raio, você tinha outra velocidade. Ou seja, a velocidade variou com o raio, logo é uma função dele. Tá? Então, a gente já estudamos o vetor velocidade. Tá? A próxima coisa que a gente vai estudar é o tensor-tensão. Tá? Então, ele não adianta, tá? Não tem agora como fugir do tensor-tensão. Tá? Se você ficou devendo tensor-tensão lá nas primeiras partes da disciplina, tá? Então agora, tá, vai ficar difícil. Mas a gente tem como ajudar um pouco, tá? Para diminuir essa complexidade, tá? Então vamos lá aqui. Pronto. Essas são as 9 componentes do tensor-tensão para o sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Então eu preciso me recordar da notação indicial. O que a tal de RR representa, tá? É um plano cuja normal aponta na direção radial e uma força sendo aplicada na direção radial. Tá? O que a tal de RR representa? Vamos desenhar aqui o nosso cilindro. Tá? Se eu tiver uma tal de RR, o que vai acontecer? A normal da casca do cilindro, vamos voltar aqui para o meu copo, a normal da casca do cilindro aponta na direção radial, tá? Então é esse plano aqui que eu estou tratando. Por fim, a sua força também é aplicada na direção radial, tá? Então você tem aqui a normal, se bem que isso aqui ficou ridículo, pronto. Você tem a normal e a força aplicada, tá? Na mesma direção. Em outras palavras, a tendência é fazer esse cilindro aqui inchar, tá? E aí você teria que perguntar se isso acontece ou não, tá? Eu já adianto que não acontece. O problema é que você teria que repetir isso mais 8 vezes, tá? Então, a gente vai ter que desenvolver um método para simplificar esse trabalho. Porque eu não quero ficar pensando em cada uma das 9 componentes do tensor-tensão individualmente. Tá. Se vocês leram o material, tá? Não ler necessariamente, mas passaram o olho no material que os professores de vocês mandaram, o que a gente tem aqui? Observa que, além da equação do movimento, na página 6 e 7, nós temos componentes do tensor-tensão. Vocês podem me ajudar, que a minha memória é um pouquinho ruim. Qual é o sistema de coordenadas que a gente adotou lá no início? Cilíndrica. Tá, atuação nível Oscar, né? Então, nós vamos ignorar coordenadas retangulares, vamos ignorar coordenadas esféricas, vamos focar aqui em componentes do tensor-tensão em coordenadas cilíndricas, tá? E eu vou trazer isso daqui para o Illustrator para a gente poder rabiscar, tá? Meu querido, eu só queria uma print. Né? Eu dei um Ctrl+C aqui. Pronto. Tirei a print aqui e agora a gente pode rabiscar em cima da print, tá? Vamos lá, então. O que a gente observa aqui, tá? Ora, aparece aqui uma derivada, se bem que não está facilitando, o Illustrator não está facilitando a vida, tá? Seguinte, eu vou rabiscar aqui embaixo, na figura grande, depois a gente redimensiona, tá?
Pronto. Agora sim, tá uma coisa bonita. Vamos lá então. O que a gente concluiu em relação ao. Vamos lá. Tá. Tudo bem. Nós estamos no sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Eu estou me adiantando aqui, eu esqueci de falar uma coisa antes. Nós estamos no sistema de coordenadas cilíndricas, tá? E outra coisa, qual é a reologia desse fluido que está escoando aqui entre o cilindro fixo e a barra móvel? Qual é a reologia dele? Ele é um fluido newtoniano incompressível? Exatamente. Quando o fluido ele é newtoniano incompressível, você pode fazer uso dessa tabela aqui de componentes do tensor-tensão em coordenadas cilíndricas. Por quê? Não esqueçam que essa viscosidade μ aqui aparece, tá? A tabela aqui pode não estar escrito, mas ela está gritando que só funciona para um fluido newtoniano incompressível. Tá? Então, tudo bem. O que a gente pode perceber? Se a gente fez a nossa análise do vetor velocidade corretamente, a gente pode simplificar algumas coisas aqui. Eu vou perguntar para vocês, o que eu já esqueci que a minha memória é horrível. O fluido se move na direção radial? Radial é o R. Isso. O fluido se move na direção radial? Sim. Não. É que a velocidade é função de R. É função da direção radial, tá? Mas não se move nessa direção, tá? Então, d-ROM de VR não existe. VR sobre R não existe, tá? Mais alguma coisa aqui que a gente possa matar? d-ROM de VR não existe e d-ROM de VR não existe. Nós podemos começar cortando algumas derivadas, tá? Eu vou perguntar para... E claro, tá? Espera aí. Isso aqui é VR, tá? Que não existe. Vamos cortar aqui embaixo também no divergente do vetor velocidade, tá? Vamos lá. O que a gente vai... O que eu vou perguntar para vocês agora? O fluido se move na direção θ? O fluido está rodopiando, fazendo o peão da casa própria? Não. Também não tá. E eu senti o riso na sua voz. Então, não vai existir d-ROM de Vθ, não vai existir Vθ sobre R, não vai existir Vθ sobre Z. E isso aqui também não vai estar presente, tá? No divergente do vetor velocidade, tá? O fluido se move na direção Z? Sim. Tá, tudo bem. Então, à primeira vista, parece que essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui podem existir, tá? Então a gente vai ter que perguntar mais alguma coisa. Esse movimento que o fluido faz na direção Z, ele depende de Z? Não. Vai Não, dar né? dividir V igual a zero, não é? Exatamente. Resultado importante. Quando o div de Z é igual, como o div de V é igual a zero, logo o meu fluido é incompressível, né? Então é de se esperar que o div de V dê zero. Isso aqui vai embora, logo tal de RR vai embora. Isso aqui vai embora, tal de θ vai embora. Isso aqui vai embora, tal de ZZ vai embora, tá? Isso aqui, ó, só para a gente terminar. d-ROM de VZ, tá, tudo bem. A velocidade na direção Z varia com a direção angular? Não. Também não? Também não varia, tá? E só para a gente terminar, só para ser completo, a velocidade na direção Z varia com o raio? Sim.
Sim, tá. Foi o resultado, a conclusão que a gente chegou com um bocado de trabalho aqui em cima. Ou seja, da tabela de componentes do tensor tensão, a única derivada que vai existir é essa daqui, tá? Então eu vou matar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete componentes do tensor tensão, tá? Agora não tem para onde fugir, tá? Eu vou ficar aqui numa dúvida. Por quê? Eu saí de 9 componentes, tá? Matei 7, sobraram 2, tá? E agora não tem como fugir da raia, tá? Eu fiquei com a tal de ZR e a tal de RZ. Deixa eu só trazer isso daqui, tá? Lá para cima, para não gastar tanta folha, tá? Mesmo sendo virtual, tá? Tudo bem. O que a gente vai ter então aqui? Sobrou para a gente a tal de ZR e sobrou para a gente a tal de RZ. Vamos nos recordar, tá, da notação indicial das componentes do tensor tensão. Tal de ZR e tal de RZ. Tá? O primeiro índice, o que o primeiro índice representa? O primeiro índice ele representa a normal ao plano de aplicação da força. Então é uma coisa um pouco difícil da gente enxergar. Mas o segundo índice ele também é diferente, tá, entre as duas componentes do tensor tensão, e ele é fácil da gente enxergar, tá? Porque ele representa a direção da força, tá? Para os dois casos, tá? Direção da força. Eu pergunto para vocês, tudo bem, a gente pode ter força na direção radial, a gente pode ter força na direção axial, R e Z, respectivamente. Aí a gente volta aqui para o nosso desenho e eu pergunto para vocês, a força que está sendo aplicada nesse fluido, ela se move na direção, ela é aplicada na direção radial ou na direção axial? Ela é aplicada na direção R ou na direção Z? Ponto de interrogação. Z. A força ela é aplicada na direção Z. Ou seja, essa componente do tensor tensão aqui, tal de ZR, ela não existe, tá? E aí, a tal de RZ, finalmente, ela será igual a menos μ, tá? dρ de VZ, dρ de R. Um detalhe importante aqui, vamos lá. VZ é uma função de uma só variável. Ela depende única e exclusivamente do raio, tá? Ou seja, se eu estou derivando VZ em relação ao raio, eu não preciso desse dρ aqui de derivada parcial. Eu posso usar isso aqui como derivada total, tá? Então nós vamos ter tal de RZ igual a menos μ, tá? dVZ dr. Tá. E por que eu posso... Isso aqui ficou com cara de N. E por que eu posso fazer isso? Porque a velocidade na direção Z ela depende de uma só variável. Então a derivada total e a derivada parcial são iguais. Maravilha, tá? Depois de toda essa ladainha, tá? Sistema de coordenadas, posicionar a origem, hipóteses simplificadoras, condições de contorno, vetor velocidade e tensor tensão. Diga, Sofia. Essa parte do tensor tensão, considerando que a gente fez a hipótese de que é um fluido newtoniano, a gente poderia ter feito direto dividir V igual a zero e ter visto o perfil de tensão direto com o desenho, igual a gente fazia nas primeiras questões? Sim, você poderia, tá? Só que a geometria às vezes é um pouquinho complicada e dificulta, tá? E o que isso aqui faz, tá? Retira muito da sua dúvida, tá? De você acertar a componente do tensor tensão, tá? É o que eu falo. Se você tem segurança em identificar a componente do tensor tensão, pode pular isso daqui, não tem necessidade de fazer. Se você tem segurança. Agora, se você tem dificuldade de enxergar a componente do tensor tensão, então, a gente vai ter que aplicar isso daqui, tá? O que você está falando, isso aqui, tá? É como uma muleta para a gente, tá? É uma muleta que eu acabo passando para vocês, tá? O problema
Nem sempre isso funciona, tá? Por quê? Porque existem outras geologias de fluido, tá? Por exemplo, se ele te dá um fluido modelo Power Law, babou. Você não vai poder aplicar isso daqui. Então você vai ter que realmente saber enxergar qual é a componente de tensor-tensão que está atuando, tá? Aí não vai ter que para onde fugir, tá? Você vai ter que identificar qual é a componente do tensor-tensão que está atuando ali no seu escoamento, tá? Mas tem como a gente fugir, tá? Sem pensar tanto, tá? Mas o que você fez, digamos assim, seria a maneira mais profissional de se fazer, tá? É um nível de conhecimento já tá mais acima. Mas a gente consegue fazer com o conteúdo da disciplina, tá? Não achem que é anormal ou assim, absurdo, não. Dá pra fazer. Mas pra quê, né? Eu gosto de evitar pensar, tá? Porque minha cabeça ela é preguiçosa. Sim, mas aí na prova ela cobra alguma justificativa das considerações que a gente vai fazendo? Não, eles geralmente não cobram justificativa das considerações que vocês estão fazendo, não, tá? Geralmente, essas hipóteses simplificadoras, elas já vêm escritas no... Você não precisa escrever, tá? Você não precisa escrever de novo, tá? Por quê? Porque muitas vezes elas já vêm escritas no comando da questão, tá? Então é só você colocar aqui, são hipóteses razoáveis para os problemas que a gente tem aqui na mecânica dos fluidos, tá? Então não precisa gastar muito tempo justificando. Eu quero mais que vocês entendam por que a gente pode aplicar esse tipo de hipótese simplificadora. Perfeito? Tá bem, obrigada. Vamos lá. Então nós identificamos tudo, tá? Nós já fizemos 6 coisas, isso é só a análise prévia. Depois de toda essa ladainha, e a propósito já são 7h10, então a gente está a 1 hora para fazer a análise prévia, a gente finalmente vai para a equação do movimento. Tá? Só porque a minha memória ela é ridícula, a gente está em qual sistema de coordenadas? Cilíndrica, tá? Então a gente vai aqui usar a equação do movimento em coordenadas cilíndricas, tá? E aqui nós temos 2 opções diferentes, tá? O que muitas vezes acaba causando dor de cabeça para vocês, tá? Então perceba, nós temos a equação do movimento em termos de tensão, que corresponde às equações A, B e C, e nós temos a equação do movimento em termos de gradiente de velocidade para um fluido newtoniano com densidade e viscosidade constante, tá? Também conhecida como equação de Navier-Stokes, que está aqui como D, E e F. Tá? O que a gente tem que lembrar? A equação em termos de tensão, ela vale para qualquer tipo de fluido, tá? Ela independe da reologia. Então, pode ser fluido de Bingham, pode seguir o modelo Power Law, pode seguir o modelo de Ellis, modelo de Hershey-Buckley, modelo de Casson, tanto faz. A equação do movimento em termos de tensão funciona para todos eles, tá? Essa daqui, então, A, B e C, vale para qualquer tipo de fluido. D, E e F, não. Ela só vale para o fluido newtoniano e incompressível, tá? Então, eu pergunto para vocês, qual das duas a gente vai usar? A gente não conhece a priori, tá? Mas olhem para essa equação A, B e C. Nós temos derivadas da velocidade e nós temos derivadas da tensão. O problema, nós temos equações diferenciais que precisam ser resolvidas. O que a gente vai ter que fazer? Nós precisamos de condições de contorno para conseguir encontrar a solução particular. Aí a gente guarda isso daqui e eu pergunto, existe alguma condição de contorno para a tensão nesse problema? A gente pode dizer que... Existe alguma condição de contorno para a tensão nesse problema? Não. Se nós não temos condições de contorno para a tensão, como é que eu vou achar a solução particular aqui? Não funciona, eu não consigo chegar no final do meu problema, tá? Agora, eu pergunto para vocês, olha isso aqui. Nós temos derivadas primeira com respeito à velocidade,
tá? E nós temos derivadas segundas com respeito à velocidade, tá? Se vocês lembrarem lá do cálculo 2, isso é mais para o pessoal de alimentos, o pessoal de aqui tem mais prática com equação diferencial, tá? Quando você tem uma equação diferencial de primeira ordem, você precisa de uma condição de contorno. Quando você tem uma equação diferencial de segunda ordem, você precisa de duas condições de contorno. Terceira ordem, 3 condições de contorno e por aí vai. Mas aqui a gente fica na segunda ordem e nós temos duas condições de contorno para a velocidade. A gente tem aqui, né? A gente precisa de duas condições de contorno para a velocidade, tá? Agora eu pergunto para vocês: quantas condições de contorno a gente tem para a velocidade? 2. Então, a gente consegue, tá? Nós temos subsídio aqui, meu querido, você está possuído. Nós temos, então, condições de resolver essa equação do movimento aqui em termos de gradiente de velocidade. Por quê? Nós temos condições de contorno para isso, tá? E o que a gente vai fazer agora? Uma vez que a gente selecionou a equação do movimento, a gente vai começar a simplificar. É a parte mais legal do problema, que é o corta-corta, tá? A gente vai começar a cortar um monte de coisa aqui, tá? Vamos lá, então. O que eu vou lembrar? O que eu quero que fique na cabeça de vocês? Nós concluímos que não tem VZ, não tem Vθ, tá? Aliás, não tem VR, não tem Vθ, VZ existe, tá? E é uma função do raio. Vamos lá, então. O que a gente vai poder dizer aqui, tá? Derrom de T existe? E podem deixar o microfone aberto direto, tá? Não. Não existe. Então, tchau e benção para você. Tchau e benção para você, tá? Tchau e benção para você, tá? Pergunta: VR existe? Velocidade radial? Não. Então, isso aqui não vai... Deixa eu só pegar uma caneta mais grossa, que está demorando muito. Isso aqui não vai existir. Isso aqui não vai existir. Isso aqui não vai existir, tá? Vamos lá, VR. Isso aqui, então, não vai existir. Isso aqui não vai existir. Isso aqui também não vai existir. Maravilha. VR, né? Isso aqui não vai existir. Isso aqui não vai existir. Isso aqui não vai existir. Isso aqui morreu também. Tá. Sobrou algum aí que eu não estou enxergando? Não, eu acredito que todos foram embora, tá? Vamos lá. Eu vou perguntar o seguinte para vocês agora. Vθ, velocidade tangencial, existe nesse problema? Não. Então, isso aqui, tchau e benção. Você também, tá? Isso aqui também não vai ter. Isso aqui também não vai ter. Isso aqui também não vai ter. Eu esqueci aqui também em cima, não vai ter, tá? Então, isso aqui não vai ter. Eu acho que tá, tudo bem. Aliás, ficou um derrom de Vθ. De θ, quer dizer. Peraí, pode repetir o que você disse? O derrom de θ não corta, não, né? Não, por enquanto não, tá? Vamos lá. Nós concluímos aqui que se existe... Então, já dá para fazer algumas coisinhas aqui. Isso aqui não vai existir, tá? Ou seja, vai dar 0. Isso aqui também não vai existir, tá? Isso aqui também. Isso aqui tudo não vai existir, tá? Vamos lá. VZ é função de Z? Não, a gente concluiu isso lá em cima. Então, isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora, tá? VZ é função de θ? Não. Então, isso aqui vai embora também, tá? Pronto. Então, o que a gente vai obter aqui, tá? O que acontece de legal nessa equação do movimento? Nós vamos ter o seguinte, tá? Nós vamos ter que o primeiro membro da esquerda
é igual a zero em todas as três componentes da equação do movimento, tá? O que é um resultado interessante. Por quê? O que é o primeiro membro da equação do movimento? É ρ, a aceleração do fluido, tá? Então, nesse caso aqui, não temos aceleração do fluido, tá? É o que é esperado, tá? A velocidade não varia com o tempo e nem com a posição, tá? Lembra lá da questão derivada substantiva. Uma coisa, o que a gente obteve, então, da equação do movimento? Tá? O que ela disse para a gente? Simplificamos bastante coisa, mas algumas coisas sobraram, tá? Então, a componente R vai dizer o seguinte, tá? A gente vai ter 0 é igual a menos dρ de P, dρ de R, mais ρg R, tá? A gente vai ter na componente θ o seguinte, 0 é igual a menos 1 sobre R, dρ de P, dρ de θ, mais ρg θ, tá? E nós vamos ter aqui também, na componente Z, o seguinte, 0 é igual a menos dρ de P, dρ de Z, mais μ sobre R, dρ de R, tá? R, dρ de VZ, dρ de R, mais ρgz, tá? E aqui é a componente Z, tá? Do vetor gravidade. Só chamar atenção para isso porque lembra lá da parte de estática que a gente tinha esse termo aqui, ρ vezes G vezes Z, onde Z era uma altura? Então, tá? Aqui é diferente. Aqui é um índice, tá? É uma componente, tá? É a componente Z do vetor gravidade. Enfim, duas palavras que, bom, agora são 7h20, vocês me ouviram falar, né? Mas desde o início, a gente está aqui, vocês me ouviram, 1 hora sem tocar em duas palavras. Pressão e gravidade, tá? Durante toda a minha análise prévia, eu não mencionei esses termos de pressão e de gravidade, tá? Por quê? Quando a gente simplifica a equação do movimento, geralmente sobram poucas coisas, tá? Ou seja, eu não preciso fazer análise prévia, tá? A própria equação do movimento, ela já me dá alguma resposta, tá? O que a gente vai obter, então, aqui? Ora, o vetor gravidade, nesse problema, perceba, o que é o vetor gravidade? Ele sempre aponta, tá, na vertical e para baixo, tá? O que a gente pode perceber, então? Que a gravidade ela é perpendicular, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com a direção Z, tá? Então, o que isso significa do ponto de vista vetorial? De maneira alguma, eu posso ir para baixo com movimentos para a direita, tá? Não funciona, tá? Não tem como eu descer indo para o lado. O que isso nos permite dizer? Isso nos permite dizer o seguinte, ora, ρgz não vai existir, tá? Nós vamos eliminar uma componente, tá, da aceleração da gravidade. Tudo bem. dρ de P, dρ de Z, tá? O que isso daqui representa? Isso representa uma variação de pressão com a direção Z, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Forças motrizes do escoamento, tá? No geral, o que faz um escoamento acontecer? O fluido ele não vai de um canto para outro a custo de nada, tá? Tem que existir alguma força que faça com que isso aconteça, tá? A gente tem 3 tipos de forças motrizes, tá, na mecânica dos fluidos. A primeira é a aceleração da gravidade, tá?
é o quê? É a energia potencial gravitacional, tá? O fluido ele vai de um ponto mais alto para um ponto menos alto, tá? É o que acontece, por exemplo, na caixa d'água, tá? No nosso sistema de distribuição de água das nossas casas, tá? O fluido ele chega na bica e ali é tudo simplesmente causado pela energia potencial gravitacional, tá? Isso vem ao caso? Não. Por quê? Porque a gravidade ela vai fazer o fluido cair. Mas o meu fluido ele não está caindo, tá? Aqui nessa parte do meio, que é o que a gente está preocupado em fazer, o fluido se move nessa direção, tá? Então não tem como a gravidade fazer esse movimento que eu estou querendo que aconteça, tá? Ok, tudo bem. Qual é o outro tipo de força motriz que a gente tem? O outro tipo de força motriz é justamente, tá, a condição de não deslizamento, tá? A gente viu isso lá com placas planas, agora a gente está vendo aqui com essa barra cilíndrica, tá? O fluido em contato com o sólido vai ter a mesma velocidade do sólido, tá? E você consegue transferir quantidades de movimento entre diferentes camadas de fluido, tá? E com isso fazer com que o fluido se movimente, tá? Isso é uma das maneiras de fazer o movimento acontecer, tá? E é o que acontece no nosso caso. Por fim, o terceiro tipo de força motriz que a gente tem é a diferença de pressão. Tá. Geralmente, quando você tem uma diferença de pressão, isso geralmente é frisado no comando do texto. Tá? Então, aqui ele não mencionou em nenhum lugar que existe uma diferença de pressão no nosso escoamento. Tá? Ele não falou que tem diferença de pressão. Tá? Não sei se eu acabei falando o contrário. Não existe diferença de pressão nesse escoamento. Porque se existisse, isso seria mencionado no enunciado no comando, tá? Ou seja, como ninguém falou em diferença de pressão na direção z, tá? O que faria essa diferença de pressão, tá? Se existisse, eu poderia deixar tanto o cilindro quanto a barra parado, tá? E o fluido, o que faria que ele se movimentasse? Você teria uma pressão maior nesse lado, tá? E você teria uma pressão menor nesse lado, fazendo com que o fluido se mova nessa direção, tá? Então, quando você tem um sistema todo parado, tá tudo quieto, todas as superfícies, tá, que o fluido está em contato estão quietas, e por algum motivo o movimento está acontecendo, tá? Ou é gravidade, não é o nosso caso, ou é diferença de pressão. E quando for diferença de pressão, isso vai ser mencionado, tá? Mas voltando aqui, como a gente não tem diferença de pressão nesse escoamento, então isso aqui vai embora, tá? E aí a gente fica com essa equação aqui, tá? Percebam o seguinte, nós temos isso daqui para resolver, isso aqui para resolver. Eu estou cagando, literalmente. Por quê? A componente R e a componente θ da equação do movimento vão me dar o perfil de pressão. Tá? E eu não estou interessado em perfil de pressão. Eu estou interessado em perfil de velocidade para depois eu encontrar uma expressão para força. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu gostaria também de mencionar que nesse momento, a partir de agora, senhoras e senhores, eu gostaria de informar que a McFlow acabou. Tá, agora é cálculo. Vamos lá, então. O que vai sobrar da equação, da componente z da equação do movimento? Vai sobrar o seguinte. 0 é igual a μ divide por r. Tá? Percebam o seguinte. O mesmo comentário que eu fiz lá em cima vale agora. Vz é a função de r. Tá? Única e exclusivamente. Não faz sentido eu ficar falando em derivada parcial. Então, eu vou falar só de derivada total. A gente vai ter aqui d dr, r, dvz, dr. Tudo bem, eu vou mandar esse r e esse μ multiplicando lá para o outro membro. E o que a gente vai ter? 0 é igual a d dr, r, dvz, dr. Tá? E agora vamos começar a resolver essa equação diferencial separável. Tá? O que a gente vai obter? 0 é igual a d de r
dvz/dr, tá? Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem com variáveis separáveis. Como a gente faz? A gente entrega na mão de Deus em ambos os membros e vai, tá? Só para dar um refresco nas memórias de vocês, o seguinte: o quanto é que é a integral de dx? X. Mais C. Mais uma constante de integração. Tudo bem. Quanto é que é a integral de dy? Y mais constante. Mais uma constante de integração. O quanto é a integral de dz? Z mais constante. Z mais uma constante de integração arbitrária, tá? Então eu pergunto para vocês: quanto vai valer a integral de d r dvz/dr? RVZ. R dvz/dr. A mesma coisa que está aqui dentro, essencialmente, tá? E a integral de zero, tá? Pode dar qualquer coisa aqui dentro, mas é multiplicado por zero, tá? Então, vai ficar zero, tá? É igual a r dvz mais uma constante de integração, que eu vou chamar de C1, tá? A gente pode reorganizar isso daqui para ficar bonito. R dvz/dr é igual a C1, tá? Atenção aqui. Você passou C1 para o outro membro e não mudou o sinal? Rodrigo, você fumou crack ou é assim mesmo? Por incrível que pareça, é assim mesmo, tá? O que está subentendido-se aqui? Vamos fazer do jeito chato? Vamos ser pedântico aqui? Vai aparecer menos C1, tá? Mais uma constante multiplicada por menos 1 continua sendo constante. Então aqui eu posso escrever C1, tá? E mesmo mudando de membro, tá? Invertendo o sinal, isso não vai estar errado. E agora a gente está aqui de novo de frente com outra equação diferencial ordinária de variáveis separáveis, tá? E também de primeira ordem. A gente resolve facilmente por separação de variáveis. O que a gente vai obter é que dvz é C1 multiplica por dr sobre r, tá? Exatamente. E a gente já sabe resolver isso, integra nos dois lados, tá? E o que a gente vai obter aqui como resposta? V. Portanto, nós obtivemos o perfil de velocidade, será igual a C1 ln de R mais C2, tá? Percebam, tá? E eu gostaria de chamar a atenção para esse resultado, tá? Que é um resultado interessante. Lembra que lá no início... Cadê aqui? Será que eu vou conseguir achar o PDF? Eu achei. Lembra que lá no início eu mencionei esse exercício 1.18, cuja folga era pequena e você considerava que o perfil de velocidade era linear? Por isso que a folga pequena é importante. Por quê? Porque quando a bendita da folga é grande, o perfil de velocidade deixa de ser linear. Aqui, nesse caso, ele é logarítmico. Tá? Então, por isso aquela hipótese, tá, de folga pequena e perfil de velocidade linear que a gente aprendeu lá no início era tão interessante. Por quê? Senão você tinha todo esse trabalho aqui de 3 páginas, creio em Deus Pai, para chegar nisso. Tá? Tudo bem, depois da gente fazer a nossa sessão, vale a pena ver de novo. Eu tenho 20 minutos para fechar esse exercício. Isso aqui é o que a gente chama lá na parte do cálculo de solução geral. Tá? Eu não sei o valor das constantes de integração. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar as minhas condições de contorno para conseguir encontrar as constantes de integração. Tá? O que a gente sabe em relação à condição de contorno? Tá? A gente tem que VZ avaliado em raio igual ao raio da barra é 2 metros por segundo. Tá? E a gente tem aqui que VZ avaliado em raio igual ao raio do cilindro
tá, fixo é igual a zero. Vamos começar por essa condição de contorno aqui. Por quê? Porque tem um zero. E o zero ele é maravilhoso, tá? Ele simplifica a nossa vida. O que a gente vai obter como resposta? Aplicando essa... Vou chamar isso aqui de C1 e essa aqui vai ser a CC2, tá? Vamos aplicar então a primeira condição de contorno para obter o seguinte. VZ vai valer zero e o raio vai ser o raio RC, tá? Então, C1 ln de RC mais C2. Logo, a gente conclui que C2 é igual a menos C1, tá? ln do raio do cilindro, tá? Trazendo esse resultado para a nossa solução geral, nós vamos obter o seguinte. VZ é igual a C1 ln de R menos C1 ln de raio do cilindro. Dá para melhorar isso daqui. Vamos colocar esse C1 em evidência para obter o seguinte. VZ é igual a C1, abre parêntese, ln de R menos ln de RC. Tá? Se vocês se recordam das propriedades dos logaritmos, a gente tem o seguinte, tá? ln de A menos ln de B corresponde ao ln de A sobre B. Então, dá para deixar isso daqui ainda mais compacto, da seguinte forma. VZ é igual a C1 ln de Rzinho sobre RC. Maravilha, tá? Então agora eu tenho que achar essa constante de integração C1. E agora não tenho para onde fugir. A minha velocidade ela vai valer 2 metros por segundo. Eu não estou muito afim de dar um valor, colocar número dentro da equação. Fica um pouco feio. Vamos chamar essa velocidade de 2 metros por segundo. Eu vou dar um nome para ela de VB, tá? Por quê? VB é a velocidade da barra, tá? Só para não ficar um número com unidade dentro do nosso equacionamento, tá? Depois a gente desfaz essa substituição. Então, aplicando a condição de contorno 2, o que a gente vai obter? Nós vamos obter que VB é igual a C1 ln de... O raio vai valer raio da barra, tá? RB sobre RC. Logo, C1 tá, vai ser igual a VB que multiplica, aliás, né? VB dividido por ln do raio da barra sobre o raio do cilindro fixo, tá? Finalmente, nós vamos parir o nosso perfil de velocidade. VZ é igual à velocidade da barra, que é 2 metros por segundo, tá? Perdão, tá? Velocidade da barra, tá? Que é 2 metros por segundo. ln de R sobre RC. E embaixo ln de RB sobre RC, tá? Então, essa aqui é a expressão para o perfil de velocidade nesse escoamento, tá? Senhor, tá? Senhor, tá? Mas esse não é o nosso objetivo, tá? Nós só encontramos aqui o perfil de velocidade. E parece que eu fechei a lista de exercícios. E nós temos 15 minutinhos. Vai dar tempo? Talvez eu precise passar um pouquinho do tempo só, tá? Mas não vai ser muita coisa. No máximo 5 minutos, tá? O que ele está interessado é determinar a força F para puxar a barra, tá? Força é relacionado com o quê? Tensão, tá? E eu não conheço o perfil de tensão para esse problema, tá? Mas eu consigo relacionar esse perfil de velocidade com o perfil de tensão como? Lei de Newton da viscosidade, que Sofia espertamente já percebeu que a gente podia fazer direto, tá? Ou seja, tal de RZ, que é a tensão, será menos μ dVz dr, tá? Então, vamos lá. Tal de RZ é igual a menos μ
dVz/dr, tá? Mas quem é dVz/dr? A gente já calculou isso, tá? dVz/dr, se a gente puxar aqui, ó, uma setinha, dVz/dr é C1 dividido pela coordenada radial. E C1 nós já calculamos quanto vale, tá? Então, isso aqui é igual a menos μ, tá? C1 dividido por R, que vai ser igual a menos μ. Quanto é que vale C1? Vai ser VB, tá? VB divide por R. Aliás, espera aí, para ficar melhor, coloca assim. μ sobre R, e o C1 vale VB ln de RB sobre RC, tá? Então, esse é o perfil de tensão que atua no nosso escoamento, tá? Tal de RZ é igual a menos μ divide por R, VB ln de RB divide por RC, tá? Maravilha, mas eu não estou interessado em encontrar o perfil de tensão, tá? Eu estou interessado em encontrar a força, tá? Vamos lá, então, a força para fazer com que essa barra móvel seja puxada, tá? Observem o seguinte, tensão também é função do raio, tá? Ou seja, a minha tensão, ela é variável, tá? Em outras palavras, eu preciso fazer pelo método diferencial, tá? Tensão, o que é a tensão? A tensão também, tá? A tensão, ela também é um elemento diferencial de força dividido por um elemento diferencial de área, tá? Então, se eu reorganizar isso daqui, a gente vai ter o seguinte, um elemento diferencial de força será a tensão elemento diferencial de área, tá? Se a gente trazer essa ideia para cá, o que a gente vai obter? O elemento diferencial de força será menos μ sobre R, VB ln de RB sobre RC, tá? E o elemento diferencial de área. Primeiro, começa colocando jacobiano, porque eu estou em coordenadas cilíndricas, tá? Vamos lá, o que eu preciso fazer então aqui? A força está sendo aplicada aonde? Está sendo aplicada na casca do cilindro. Então, eu preciso gerar aqui a área, tá, da casca de um cilindro. Então, eu vou rebobina, Rodrigo. Eu vou me movimentar na direção Z, tá? E depois, perdão, tá? R, tá? Eu vou dar uma volta, tá? De θ, eu vou gerar um anel, e eu vou pegar esse anel, eu vou expandir assim, para fazer aparecer a casca do cilindro, tá? Então, a gente começa aqui, tela grande, por favor. A gente começa com o anel, tá? A gente tem só o anel aqui, e depois a gente se move na direção Z, tá? E expande para obter a casca do cilindro. Então, vai ser R, tá? DZ, D, tá? A graça é que, por incrível que pareça, R morre com R, então fica fácil a gente resolver essa equação diferencial, tá? Por quê? É só eu integrar, tá? Aqui eu vou ter uma integral. Diga, Sofia. Eu não entendi muito bem esse elemento diferencial de área. Por que não envolve o raio? RDR... Perceba o seguinte, a minha ideia é gerar no espaço... Ui, meu Deus, gente, pronto. Deixei cair café na toalha. Socorro. A minha ideia, na verdade, é gerar essa superfície aqui, tá? Onde está sendo aplicada a força, tá? O que eu estou fazendo aqui, então? Imagina que a gente tem um raio fixo, tá? Eu não estou mudando o valor de raio. Como é que eu vou gerar essa casca de cilindro aqui? Eu vou começar dando uma volta, tá?
Se eu começar dando uma volta aqui, eu tenho simplesmente um círculo, tá? Eu tenho um anel. Quando eu pego esse anel e arrasto ele na direção Z, o que eu vou obter é uma casca de cilindro, tá? Se eu pegar aqui uma folha de papel, como a folha de papel é oca, acredito que seja um pouquinho mais fácil da gente enxergar, tá? A ideia é justamente essa daqui. Eu faço um movimento para gerar o anel e depois eu pego esse anel, tá? E me movo ao longo do comprimento do cilindro. E aí eu gero a casca, tá? Essa contribuição do raio que você talvez tenha pensado, o próprio jacobiano ele já traz isso, tá? Por causa da questão da mudança de coordenadas, tá? Perfeito. Obrigada. Dando conta. Foi? É que você falou, mas eu acho que o áudio não chegou aqui. Não, só falei obrigada. Tá, ok. Vamos continuar então aqui, tá? A gente tem então aqui que integrar, tá? Para encontrar a nossa resposta. E o que que a gente vai obter aqui? A gente vai ter aqui integral do elemento de força, que vai ser menos μ, tá? VB ln de RB divide por RC dV d θ, tá? Então, aqui vai ser uma integral dupla, tá? E o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos integrar a força de 0 até a força total, tá? Nós vamos integrar aqui o seguinte, Z, e aqui eu fiz a burrice de não deixar espaço para os limites de integração, Z ele vai de 0 até o comprimento do cilindro, tá? Perdão, no caso, cilindro sim, tá? Esse comprimento aqui, tá? Que eu estou falando, que vale 1,5 metro, tá? Esse comprimento do cilindro aqui, porque é a parte onde existe fluido, tá? Vamos dar continuidade aqui. Estou fazendo meu elevador ridículo. E o θ vai de 0 a 2π. Então, a força total é menos μ, tá? VB ln de RB sobre RC 2π L, tá? Foi. A única questão que me chamou a atenção aqui é a questão desse sinal de menos aqui, tá? Mas esse ln aqui, eu acredito que ele vai resolver. Por quê? O raio da barra é menor do que o raio do cilindro. Ou seja, esse termo aqui da fração, tá? Como a parte de cima é menor, tá? Esse termo aqui ele vai dar um termo menor do que 1. E a gente sabe que logaritmos de números menores que 1, eles são negativos, tá? Então, apesar de a gente ter um sinal negativo da fórmula, esse logaritmo natural vai tomar conta desse problema, tá? O que nos resta agora, tá? E agora tem 6 minutos, deu para fazer, tá? Uma monitoria para fazer o exercício, deu tempo. É que geralmente o que a gente faz é só obter o perfil de velocidade, tá? Mas aí eu tive que obter perfil de velocidade, perfil de tensão e ainda calcular a força, tá? Bastante coisa. Enfim, a força total vai ser o quê, tá? Então a gente... Vamos lá. Antes de tudo, vamos lá. A viscosidade do fluido, ele disse pra gente... Eu tô com o exercício aberto? Não. Ai, Rodrigo, você nunca decepciona. A viscosidade do fluido é 300 milipascal segundo, tá? Só que 300 milipascal segundos não está em unidade do SI, mas 300 10 a menos 3 pascal segundo está, tá? VB é a velocidade com que a barra se move, tá? É 2 metros por segundo. RB, tá? É o raio da barra, tá? De acordo com o nosso desenho, raio da barra será 2,5 centímetros, também conhecido como 2,5 10 a menos 2 metros, tá? O raio do cilindro fixo, ele será
Tá? O diâmetro é o quê? É 5 com 2 com 2, 9. Tá? O diâmetro é 9, divide por 2, o raio vai ser 4,5. Tá? Então, o raio do cilindro é 4,5 centímetros. Tudo bem. 2π, a gente já conhece o π, tá? E o L é o comprimento, tá, do cilindro fixo, que é 1,5 metros. Com isso, nós estamos aptos, tá, a calcular a força total. E vai ser o seguinte, vai ser a força total, ela será 300 que multiplica 10 a menos 3, tá? Vamos colocar aqui 2 divide pelo ln de 2,5 por 4,5, que multiplica 2π, tá? E o comprimento é 1,5. E essa força vai estar em newtons. E com isso, a gente finalmente pode fazer a única conta do dia. Deixa eu só fechar aqui a ADL. Pronto. E 62. Quanto você encontrou? 9 e 62. 9,62 newtons, tá? E aí ficou negativo, mas você esqueceu de botar o negativo ali no. Aqui, eu já esqueci, eu comi aqui o sinal negativo, né? Mas se você fazer sem o sinal de menos, você achou uma resposta negativa, tá? Então o menos que eu esqueci vai fazer virar positivo. Então, apesar de parecer estranha a nossa expressão aqui, para o cálculo da força, tá? Ela está correta. Agora, a gente chega naquela parte que dói. Há alguma dúvida? Eu não entendi por que a gente deixou para lá os outros componentes da equação. As outras componentes da equação do movimento, perfil de pressão, geralmente, eles não nos é muito útil, tá? Por que eu sempre falo? Por que o nosso objetivo é geralmente encontrar o perfil de velocidade? Porque o perfil de velocidade, se você conhece o perfil de velocidade, fica fácil você encontrar as outras coisas, tá? Então, se você tem um perfil de pressão, tudo bem, você tem um perfil de pressão e ele não te diz mais nada em relação ao seu problema, tá? Perfil de velocidade, não. Você obteve perfil de velocidade, você obteve perfil de tensão e você obteve força. Se você também quiser, você pode encontrar vazão também, tá? É só integrar na área da seção transversal do escoamento, que é a seção anular, tá? Por isso que quando geralmente a gente vai encontrar, a gente vai ter 3 componentes e uma componente vai ser o foco, tá? Porque vai ser a componente que vai ter o perfil de velocidade, tá? Que é o nosso objetivo. R e θ dá para resolver? Dá. Mas perfil de pressão ele não nos é muito útil, tá? Não diz muita coisa, não ajuda a gente a responder nosso problema aqui, tá? Tanto que se você obter perfil de pressão, você não vai conseguir encontrar a força. Ela sai do perfil de velocidade, como a gente acabou de fazer. Mais alguma coisa não ficou clara, gente? Não, tá. Foi. Foi? Foi. Na medida do possível. Na medida do possível? Então, é o seguinte, eu vou agora, né, já são 10 minutinhos para acabar, então já terminamos aqui, tá? Isso é a parte fácil. Eu fazendo junto fica fácil, tá? Como sempre, né? Como é sempre comentado. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: tentem fazer em casa, tá? Porque isso aqui, tudo que eu escrevi não vale de nada, tá? É a parte inútil do exercício. A parte útil é você entender o que está acontecendo, tá? Por que a gente pode fazer cada uma dessas coisas, tá? Essencialmente,
conseguir posicionar o sistema, selecionar, posicionar, entender quais hipóteses simplificadoras se aplicam, encontrar as condições de contorno relevante, vetor velocidade, tensor tensão. Se você conseguir fazer isso, você já conseguiu entender a equação do movimento. O resto acaba sendo solução de equação diferencial, tá? E solução de equação diferencial a gente já viu em outras disciplinas. Então, né, não é a parte da McFlu. A parte da McFlu fica aqui, tá? Essencialmente é a primeira página e metade da segunda. O resto é cálculo, então não tem para onde fugir. Eu vou deixar, tá, como desafio amanhã. A gente vai começar, tá? Tentem resolver esse problema aqui 4.1, tá? Esse problema 4.1 ele vai ficar como desafio e a gente vai resolver ele na próxima monitoria, que é na quinta-feira, tá? Eu acredito que como ele é um problema simples, dá para resolver em relativamente pouco tempo, tá? E eu vou partir para problemas mais... Não, se bem que não é bom partir para problema complicado agora não, tá? Mas a gente vai começar a resolver outras coisas, tá? Então eu vou deixar esse 4.1 como desafio. Eu peço encarecidamente que vocês tentem resolver, tá? Qualquer dúvida pode chamar no Zap, tá? E por hoje é só, tá? Então fica aqui como desafio o 4.1. A solução desse exercício vocês já têm, tá? É um exercício que é resolvido em aula, tá? Se vocês não estiverem conseguindo, nas notas de aula, a propósito, se tá difícil também, vamos lá, página 50. Nessa parte da equação do movimento, tá? Os problemas que a gente tem em aula, eu resolvi eles todos, tá? Essa explicação que eu dou falando aqui, tudo isso está escrito, tá? Então, tudo detalhado, tá? Na medida do possível e tratando também de alguns pontos, tá? Enfim, dito tudo isso, o que eu posso fazer aqui, tá? Boa noite, muito obrigado pela presença da Alessandra, presença da Sofia. Eu acredito que era a Natália que estava aqui mais cedo, tá? A conexão dela acabou caindo. Boa noite para vocês, tá? E nós nos encontramos amanhã, tá? Tentar fazer esse desafio e mais alguma coisa, tá? Mas no geral, tudo vai devagar. Até a próxima!